Alerta Geral. Olá, ouvinte internauta, já estamos de volta aqui nesta conversa com o jornalista Beto Almeida. Os acordos políticos provocam mudanças na representação do Ceará em Brasília. Deputados federais eleitos em 2018 pedem licença para interesse particular e suplentes são convocados. As informações com Carlos Silva. Os arranjos na bancada federal provocam um troca-troca de cadeiras com a convocação de suplentes para assumirem mandatos após pedidos de licença dos titulares. Com as sessões virtuais e raras participações nas reuniões das comissões técnicas, poucos parlamentares ganham visibilidade e a grande maioria dos eleitores sequer sabem o que os seus representantes fazem em Brasília. Com a troca de cadeiras, 3 suplentes estão, nesse momento, no exercício do mandato. Odorico Monteiro, do PSB, assumiu a vaga com o pedido de licença do deputado federal Denis Bezerra, enquanto Aníbal Gomes ocupa a vaga de Mauro Filho, do PDT, que responde pela Secretaria de Planejamento do Estado, enquanto outro pedetista, Robério Monteiro, ganhou o cargo de assessor para assuntos federativos do governo do Estado, permitindo assim a convocação do suplente Totônio Lopes, também do PDT, com atuação política na região da Ibiapaba. No início deste ano, a bancada federal do Ceará passou também por alteração com a renúncia do tucano Roberto Pessoa, que assumiu a prefeitura de Maracanaú, abrindo a vaga para o suplente Danilo Forte, do PSDB. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São arranjos, jornalista Beto Almeida, para o cumprimento de acordos nas eleições municipais de 2020 e também para que os suplentes que sonham com a disputa eleitoral de 2022 incluam no currículo o histórico do exercício do mandato parlamentar, por mais curta que seja essa passagem pela Câmara Federal. Esses arranjos políticos, Zenô, acontecem em todas as casas legislativas, aqui mesmo na Assembleia Legislativa, em câmaras municipais e, lógico, no Congresso Nacional. Em si, eles não deveriam ter grandes problemas, tá? Porque são acordos políticos, são arranjos políticos, sim, mas desde que isso ocorra dentro de uma certa normalidade, vamos dizer assim, e não só normalidade, dentro de um movimento, Luciano, que não chegue a ser tão assintoso. Só que, no caso, isso que está acontecendo aqui no estado do Ceará, na bancada federal do estado do Ceará, por exemplo, acontece e vem ocorrendo também em outras bancadas. E você disse, é para manter exatamente os acordos acertados nas eleições municipais e já de olho na disputa eleitoral do ano que vem, de 2022. Então, o que ocorre? O prejuízo que eu vejo maior é que quando o deputado assume, por exemplo, por um período curto de 4 meses, geralmente ele não consegue realmente ter uma produção parlamentar significativa, não consegue avançar em projetos, ele nem consegue se ambientar, a bem da verdade, direito dentro da casa, a não ser que já seja um parlamentar muito experiente, com anos de casa, como é o caso do Aníbal Gomes, que entrou aí na vaga do Mauro Filho. Mas, por exemplo, muitos outros não. O caso do Totônio, por exemplo, é uma experiência nova para ele. É algo que ele está assumindo agora, Totônio Lopes, né, que é do PDT, no lugar com essa licença do deputado Robério Monteiro. Significa dizer que, na realidade, nossa representação perde sim, perde em produtividade, perde em experiência, perde na atuação. Esse é um prejuízo, sem sombra de dúvida. Em contrapartida, nós temos também outros com larga experiência e que podem compensar. De todo modo, eu vejo essa movimentação, de verdade, Luciano, como algo que faz parte do processo democrático. Não vejo assim como um grande problema em si, desde que haja naturalmente um pouco de bom senso nessas ações de mudança, de suplente assumindo, tá? As eleições de 2022 mexem com os bastidores políticos e envolvem, nesse momento, muitas articulações e planos para alianças entre dirigentes e partidos e pré-candidatos. É nesse cenário que aparece a primeira pesquisa sobre intenção de votos. Acompanhe os números dessa pesquisa com o repórter Carlos Alberto.
A primeira pesquisa de intenção de votos para as eleições de 2022 é realizada pelo Instituto Datafolha após a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, que restabeleceu os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aponta que, em um eventual segundo turno, o líder petista receberia 55% dos votos dos brasileiros contra 32% do presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no final da tarde desta quarta-feira, foi realizada nesta terça e quarta-feira, ouviu de forma presencial 2.071 pessoas em 146 municípios e apresenta uma margem de erro de 2 pontos percentuais. De acordo com o levantamento, no primeiro turno, Lula chegaria a 41% das intenções de voto contra 23% de Bolsonaro. Outros pré-candidatos também aparecem na pesquisa de intenção de votos, mas com citações abaixo dos 2 dígitos. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sem partido, é citado por 7% dos eleitores, aparecendo em seguida o ex-ministro da Integração, Ciro Gomes, do PDT, com 6%, o apresentador Luciano Huck, sem partido, com 4%, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, com 3%, e empatados com 2%, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, e o empresário João Amoedo, do Novo. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Os números que o Carlos Alberto nos trouxe mostram uma grande diferença entre os principais nomes que, nesse momento, aparecem com mais visibilidade na corrida presidencial de 2022. A pesquisa do Instituto Datafolha, jornalista Beto Almeida, tem números divulgados no cenário de desgastes do governo federal em função da pandemia da Covid-19 e, ao mesmo tempo, em uma fase de ocupação de muitos espaços pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que há menos de 2 meses teve os direitos políticos restabelecidos. Os números da pesquisa dizem muito, tanto para o cenário político atual, quanto para o cenário futuro, com reflexo no Ceará. Jornalista Beto Almeida. Esse levantamento, Luzenor, do Instituto Datafolha, sugere aí que, vamos lá, a polarização está, de fato, por enquanto, definida, muito bem situada entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, com vantagens aí mostrada pelos números para o petista. Sugere ainda mais, Luzenor, que os candidatos hoje, os demais candidatos que se colocam como opções ao centro, dos dois, tanto para a esquerda como para a direita, nenhum desses candidatos conseguiu ainda chegar ao coração dos eleitores. Não tem para, por exemplo, Sérgio Moro, que é o que aparece melhor depois de Lula e do próprio Bolsonaro nessa pesquisa, com 7%. Ciro Gomes, que se coloca hoje como opção, como alternativa a essa polarização, Zenô, com 6%, aí vem o Luciano Huck com 4%, o João Dória com 3%, mostrando que não conseguiu capitalizar ainda o fato de ter conseguido produzir a Coronavac, mas claramente este cenário ele é inicial, é um cenário que está sendo colocado para este momento. Tudo isso pode mudar? Claro que sim, mas deixa muito claro outros aspectos que são preocupantes para além desse embate polarizado entre o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E um deles, Luzenor, eu diria que é exatamente a questão da taxa de rejeição. Olha aí, Bolsonaro, Luzenor, tem hoje uma rejeição que chega a 54% do eleitorado. Não é pouca coisa não. Sabe por quê? Isso vai fazer uma diferença enorme num cenário de segundo turno, quando finalmente o eleitor vai ter aquelas duas opções e ele naturalmente já tendo uma rejeição por determinado candidato, a tendência é que dificilmente ele mude esse patamar de opinião, ele mude esse voto. Para além disso, tem outros aspectos, por exemplo, que me chamaram a atenção. O presidente Bolsonaro sempre manteve ali um raio de influência sobre os evangélicos. E a pesquisa Datafolha está mostrando claramente que ele ainda mantém
esse apoio expressivo, sim, entre os evangélicos, tanto é que tem 34% das intenções de votos, mas o ex-presidente Lula já aparece lá, Luzinor, com 35%, ou seja, num empate técnico, embora numericamente o ex-presidente Lula já à frente do presidente Bolsonaro no segmento do evangélico. Então tudo isso soma, tudo isso traz uma aura de preocupação no entorno do presidente Bolsonaro. E aí a pergunta que se faz é: o que vem causando esse desgaste? Para isso aí a gente tem uma resposta fácil. É o modo como o presidente Bolsonaro vem combatendo a pandemia, os efeitos agora da própria CPI da Covid no Senado Federal, a disparada, Luzinor, da inflação com preços de alimentos que estão chegando às raias do absurdo e comprometendo o orçamento das famílias. Tudo isso vira um caldeirão de desgastes. O que pode ainda mudar, e o presidente vai trabalhar com certeza nessa linha, é fazer com que consiga acelerar a quantidade e o número de vacinas no país, que com essa retomada das vacinas a economia retome a sua normalidade e finalmente consiga superar a paralisação, inclusive com reflexo no desemprego. Aí tudo isso vai garantir possivelmente um cenário diferenciado para disputar 2022 em outras condições. Quero continuar com esse assunto para fazer uma observação e também ouvir o jornalista Beto Almeida. O levantamento do Instituto Datafolha mostra um cenário atual e vamos ter muitos acontecimentos pelos próximos meses que podem redefinir esse quadro desenhado na primeira pesquisa sobre as intenções de votos para 2022. Outra observação: as lideranças estaduais do PT ficaram ainda mais animadas no Ceará, jornalista Beto Almeida, com os dados apresentados nessa pesquisa do Instituto Datafolha. Claro, Beto Almeida, ainda é cedo para entusiasmo em demasia. Os petistas se animaram e tem lá a razão, para fazer bom uso e, logicamente, criar toda uma onda em torno dessa pesquisa. O próprio presidente Lula já está agendando aí várias viagens pelo país para fazer exatamente o que ele mais sabe, Luzenor, que é política, fazer um trabalho de pré-campanha, que na realidade, tão logo conseguiu se vacinar já com a segunda dose, ele já fez isso, foi para Brasília, semana passada, por exemplo, passou a semana toda lá, articulando, conversando com lideranças do Congresso Nacional, com presidentes de partidos, e agora vai fazer isso numa caravana, viajando pelo país. Isso já a gente vai estar acompanhando. Agora, lembra, Luzenor, essa pesquisa também aponta, por exemplo, para algo que eu me lembrei aqui, uma declaração do Ciro Gomes, quando ele dizia o seguinte, que na análise dele, pelo desgaste atual enfrentado pelo governo em vários segmentos sociais e em vários pontos da gestão dele, Ciro dizia o seguinte, que Bolsonaro poderia caminhar para ficar de fora do segundo turno. É muito cedo para dizer isso? Certeza que sim, mas as projeções deixam que essas palavras do Ciro Gomes não sejam hoje consideradas tão absurdas. A continuar esse desgaste, a continuar, essa falta de tato do atual presidente Bolsonaro em conduzir assuntos de natureza de extrema relevância para os brasileiros, a possibilidade de repente de surgir aí uma terceira via, algo que possa suplantar aí essa polarização, pode de repente ser viável essa possibilidade de Bolsonaro ficar fora do segundo turno. É uma hipótese, está sendo colocada, mas muitos analistas já consideram isso como algo não tão imaginável para um cenário de 2022. E é exatamente aí que os petistas apostam e, naturalmente, comemoram esses dados. É a primeira de uma série de pesquisas que virão e que vão medir, como se diz, a temperatura política nesse período agora que nós temos de pouco mais de um ano para as eleições de 2022.